Minha gente, graça e paz. Amém? Bom tê-los aqui para continuar os nossos estudos, podermos pensar um pouco mais sobre nossa fé, sobre a razoabilidade de nossa fé. Talvez, acredito que não na geração de vocês, mas na minha geração, se nós pensássemos em algumas coisas fora do que a igreja praticamente pensava, era alvo de muitas desconfianças, até da própria igreja, para que os jovens não se desviassem da fé. Então, pensar sobre cultura, sobre o próprio ato de pensar, não é o hábito ainda de muitas igrejas evangélicas no Brasil. O caminho geralmente tomado é de uma introspecção cultural. É como se a igreja fosse um gueto, ela fosse um microcosmo, ela tivesse um universo próprio, deslocado da realidade e não dialogasse com a cultura. Esse é um erro grave, porque muitas vezes, por causa dessa falta de envolvimento da igreja com questões culturais contemporâneas, ainda que seja para criticar essas questões, isso pode arrastar muitos jovens que podem receber algum tipo de instrução ou doutrinação em vários dos ambientes culturais, inclusive os ambientes educacionais, e vão ainda dizer uma afirmação antiquada e ultrapassada, mas ainda é dito no nosso tempo. E a religião é um atraso. A religião promove um retrocesso cultural e intelectual. Logo, se você é alguém que quer saber das coisas, então isso não combina com ser religioso, e principalmente em ser crente, evangélico. Então a gente precisa pensar sobre isso, sobre essas afirmações, sobre nossa fé, se há, de fato, fundamento racional para a nossa fé. Porque parece um contrassenso, né, quando eu digo essa frase. Há fundamento racional para a fé, porque quando nós falamos de fé, para nós isso soa muitas vezes como algo que não tem a ver com a razão, não tem a ver com o pensamento. Porque se pensarmos demais, nós vamos chegar em conclusões que negam a Deus. Esse é o tipo de cultura que nós temos ainda nas igrejas evangélicas no país e no Nordeste. Nós vamos pensar hoje, a partir de hoje, a respeito da necessidade da existência de Deus. E no próximo estudo, possivelmente, nós vamos pensar sobre a existência das coisas e sobre o ajuste fino do universo. Então, nós vamos começar a partir do nosso próximo encontro, pensarmos sobre questões científicas relacionadas à fé. Científicas no que concerne ao universo e ao ajuste do universo, que nós chamamos de ajuste fino. Isso quer dizer que o universo se desenvolve ordenadamente para a subsistência humana. E isso não pode ser fruto do acaso. Se é fruto do acaso, é uma obra milagrosa do acaso. E aí a gente pergunta, é mais racional crer na obra milagrosa do acaso ou na obra de um criador inteligente? Então, vamos prosseguir. Se vocês estão com Bíblias aí, ou aplicativo no celular, abram em 2ª Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Hoje nós vamos começar a pensar no assunto a partir de uma frase de um filósofo e matemático chamado Leibniz. Ele dizia, por que algo existe ao invés do nada? Guardem essa frase. Se vocês compraram um livro e leram, vocês se lembram dessa frase. Por que algo existe ao invés do nada? E nós vamos começar a explorar essa frase a partir do que pensou São Tomás de Aquino a respeito
da existência de Deus, o que a gente conhece como as 5 vias. A grande probabilidade, nas aulas de filosofia de vocês, na escola, inclusive, vocês nunca ouvirem falar das 5 vias de Tomás de Aquino, o que é um absurdo para uma disciplina de filosofia. Estudar filosofia e não estudar sobre as vias de Tomás de Aquino é praticamente um adultério contra a disciplina da filosofia. Mas vamos lá. Capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós, o que é que diz aí? Sofismas. Sofismas eram filosofias. Independente, na verdade, a maioria dos sofistas não estavam preocupados com a verdade no ato de filosofar. Eles estavam preocupados em ter um ganho por causa de sua fala. Então, por isso, Sócrates e Platão atacam tanto os sofistas. Se nós lermos a história da filosofia, nós vamos perceber isso. Há um ataque muito severo de Platão e, antes dele, Sócrates, aos sofistas. Então, o sofisma tornou sinônimo de um discurso mentiroso ou impreciso. Verso 5. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Antes de eu entrar propriamente no tema, e nós vamos lidar com um tema tanto quanto denso, então eu preciso que vocês estejam bem atentos ao que nós vamos pensar, falar, considerar, porque nós vamos sair um pouco do âmbito comum do que é o discurso numa congregação. Então eu não vou pregar. Esta é uma aula de filosofia cristã. Nós vamos começar lendo esse texto, mas a partir de então, quando eu entrar no tema, eu não vou usar mais a Bíblia. Vamos estar somente no campo da filosofia, pensando a respeito da existência de Deus, certo? Da filosofia de um filósofo medieval, o maior filósofo da Idade Média, que era um padre, São Tomás de Aquino. Não existiu maior filósofo na Idade Média do que Tomás de Aquino. Mas aqui, quando nós olhamos para esse texto, na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, não podemos negligenciar o fato de que a Bíblia lida com filosofia. Muito. Do início até o final. Não da forma grega que a filosofia é desenvolvida. A filosofia, em termos gregos, é desenvolvida basicamente de 2 formas. Primeiro, através da forma dialética. Quando nós lemos os diálogos de Platão, nós vamos perceber que a filosofia ali é feita através de diálogos. O Banquete e vários outros textos de Platão que tratam de diálogos socráticos, nós vamos ver que ali é uma forma dialética de fazer filosofia. Mas nós vamos perceber também, com o discípulo de Platão, Aristóteles, que a filosofia também é feita de forma propositiva, a respeito de sentenças que buscam a verdade ou afirmam a verdade a respeito de alguma coisa. A filosofia hebraica não era desenvolvida dessa forma. E a filosofia hebraica é anterior à filosofia grega. Então, na escolinha, vocês vão ouvir que a filosofia começa na Grécia. Não é verdade. Não é verdade. A filosofia existe desde os tempos mais antigos entre os semitas e propriamente, profundamente entre os hebreus. Então, quando Moisés, por exemplo, escreve o capítulo 1 de Gênesis, a respeito da criação do mundo, ali é filosofia. Ele está fazendo filosofia através de uma narrativa. Ele está narrando como o mundo começou. Mas há um propósito filosófico ali, em mostrar que há um Deus que governa todas as coisas e como ele traz essas coisas à existência. Então ele faz isso através de uma narrativa. Não sei se alguns de vocês aqui já ouviram falar num livro chamado O Mundo de Sofia. Alguém já viu esse livro? Já leram esse livro? Bem, então ali nós temos uma espécie de conto filosófico, né? História da filosofia através de uma história. Pronto, a Bíblia faz isso. O que o mundo de Sofia propõe fazer, a Bíblia já fazia desde sempre.
Então, observe que nesse texto, Paulo usa alguns termos filosóficos. Primeiro, sofismas, no verso 4. Esse é um termo que Paulo usa da filosofia grega. Outro termo que Paulo usa aqui é conhecimento, pensamento. Então, esses são termos usados na filosofia. A filosofia tem uma disciplina chamada epistemologia, ou teoria do conhecimento. Como nós chegamos ao conhecimento das coisas. Essa é uma disciplina da filosofia. E Paulo trata muito sobre isso, principalmente em Colossenses 1, ligando o conhecimento efetivo e real das coisas a Cristo. João faz isso também no capítulo 1 do seu evangelho, quando ele fala, por exemplo, a respeito do verbo. Esse era um termo usado pelos gregos. Então, verbo ali, logos, tem a ver com razão, tem a ver com lógica. Para os gregos, o verbo, o logos, era uma espécie de demiurgo, de um ser entre a divindade e a terra. E João está dizendo ali que o verdadeiro logos é Cristo. Agora, diferente do pensamento greco-romano, Cristo não é um semideus, ele é Deus criador. Então, João está falando de filosofia, viu? João está falando de filosofia. A Bíblia, o Novo Testamento especificamente, está escrito e é dado dentro de um mundo filosófico. E aqui Paulo vai usando esses termos porque eles são importantes para a formação ou a reconfiguração do pensamento dos crentes, que aqui em Corinto estavam vivendo numa cidade grega, numa cultura grega. Então os coríntios sabiam o significado de cada palavra dessa que Paulo estava falando, porque era um contexto grego. O que é que nós aprendemos com isso? Que nós devemos conhecer a linguagem do nosso tempo e os questionamentos à nossa fé do nosso tempo. Nós, os crentes, não devem ter medo dos questionamentos da fé, nem do seu próprio coração, nem de questionamentos que vêm de fora. O que eles precisam é preparo. A igreja precisa preparar, vocês precisam estar preparados e não amparar-se apenas em programações que a igreja pode propor, mas vocês precisam ler, precisam conhecer a fé, conhecer profundamente. O que entristece é que muitos jovens cristãos acabam abandonando a fé em nome de uma posição intelectual, dizendo que a fé é rasa, que ela não é suficiente, que ela não explica todas as coisas, mas não investigam profundamente a fé cristã. Quando eu falo fé cristã aqui, estou falando do conteúdo mesmo, da teologia cristã. Então, eles não investigam isso para chegar na conclusão que a teologia cristã é errada e é rasa. Na verdade, não é. Vejam, é uma criatura de 16 a 20 anos falando 2.000 anos de história, e julgando que todos esses 2.000 anos de história estão errados. É uma postura arrogante. No mínimo arrogante. No mínimo. Eu lembro quando eu estudava ensino médio, eu tinha um professor ateu, um professor de geografia. Para aquela criatura perseguir os crentes, que não era brincadeira, não. E ele perturbava, e tirava onda de Jesus, e tirava onda da Bíblia. Até que um dia ele saiu totalmente da disciplina dele de geografia e fez uma espécie de debate lá com a turma e podiam se escolher os assuntos. E eu tinha alguns amigos crentes comigo na turma e a gente propôs um debate sobre a fé cristã. Sobre se a fé cristã é realmente incoerente. E eles, então vamos fazer. Eles apresentam e a gente questiona. Né? E a gente, naquela época, já trabalhou com as 5 vias de Tomás de Aquino. Né? E não tinha Google naquela época. Né? A gente foi para a biblioteca da escola. Não sei nem se vocês visitam mais biblioteca. Não sei nem se as escolas têm biblioteca ainda. Ainda acho que tem, né? Mas a gente usou isso, não dessa forma que eu vou passar para vocês, mas para tratar a respeito desse assunto. O final foi que ele nos tratou respeitosamente ao final de nossa exposição. Isso foi muito boa. Poucos crentes sabem explicar isso que vocês demonstraram nessa tarde aqui na escola. Mas vamos lá. A existência de Deus, ou a necessidade da existência de Deus, 5 vias de Tomás de Aquino. Em termos práticos, não há como provarmos a existência de Deus como a prova da existência de uma molécula.
Porque Deus não pode ser investigado cientificamente. Deus não é um objeto. Primeiro, Deus é espírito. Segundo, ele é infinito. Então, um homem não pode investigar a Deus. Ele só pode perceber algo a partir do que o próprio Deus revelou. Então, Deus se revela de duas formas: através da sua palavra e do seu Filho. Essa é a revelação especial. Deus se revela através de Jesus e através da Bíblia. E Deus se revela através do que chamamos de revelação geral, que é na criação e na humanidade. Nós vamos lidar com revelação geral, como Deus se revela no mundo ao homem e dentro do homem e por meio de sua criação. Então, a partir de agora, nós não vamos usar a Bíblia, certo? Por isso, prestem bastante atenção. Por que esse assunto importa? Está projetado aí, né? Primeiro, a realidade da existência de Deus modifica toda a forma de ver o mundo e as coisas. Se você nega a existência de Deus, você enxerga o mundo de uma forma. Se você crê na existência de Deus, você tende a olhar o mundo de uma outra forma. Segundo, a negação desse pressuposto da revelação, ou seja, que Deus se revela ao homem, altera drasticamente a nossa visão de mundo, as nossas relações e as questões mais básicas da nossa vida. Tudo vai ter outro rumo se nós partimos de um pressuposto que Deus não existe. Agora, me permitam tratar dessa palavra, pressuposto. Vocês sabem o que é isso? O que é um pressuposto? O que é uma pressuposição? É uma crença que é real e que ela existe, não provada. Todos nós temos isso. Todos nós temos um pressuposto. Um exemplo, você está andando na rua, falta energia, e você escuta umas 100 pessoas correndo. O que é que você faz? Você corre. Então você tem um pressuposto que é um arrastão. Você não sabe o que é. Você apenas crê que é algo ruim e corre também. Então todos nós temos pressupostos. A fé é um pressuposto. A Bíblia começa com pressuposto. Percebe que a Bíblia não começa dizendo vamos provar a partir de agora que Deus existe. A Bíblia não começa assim. A Bíblia começa dizendo Deus criou. No princípio, Deus criou. Então há um pressuposto. Qual é o pressuposto? Deus existe. Se ela começa com Deus criando, Deus existe. Esse é o pressuposto. Se o pressuposto é que Deus não existe, então tudo tem outra ordem. Tudo tem outra sequência, tudo caminha em outra direção. Como diz o Lane Craig nesse livro em Guarda, se Deus não existe, tudo é inútil. Tudo é sem sentido e tudo é sem propósito. Essa frase dele é maravilhosa. Se Deus não existe, tudo é inútil, tudo é sem sentido e tudo é sem propósito. Nós vamos aprofundar isso na nossa caminhada. Então, o terceiro ponto aqui, nesse slide, é: se Deus não existe, tudo é inútil, tudo é sem sentido, tudo é sem propósito. Então, é possível termos base racional sobre a existência de Deus? É possível. Não por meio da investigação científica, mas por meio da investigação filosófica, que não tem a mesma disposição e ferramentas que a biologia tem, por exemplo. Apesar que nós podemos trabalhar isso também através de ciências biológicas. Mas em outro momento, quando nós falarmos um pouco mais sobre design inteligente, sobre ajuste fino do universo. Mas hoje a gente fica no campo filosófico. Então, é possível termos base racional sobre a existência de Deus? A resposta é sim. Na história da igreja, observamos o trabalho de muitos teólogos e filósofos cristãos sobre este assunto, a fim de fornecer provas da razoabilidade da fé cristã. O objetivo das provas a respeito da existência de Deus, provas racionais, não é converter ninguém. Porque alguém pode entender todas as provas, todo o processo da construção do pensamento filosófico para provar que Deus existe e não crer, não ter fé. Então, o objetivo das provas não é converter alguém, mas mostrar a qualquer pessoa: a fé em Deus não é irracional. Ela, pelo contrário, fundamenta questões muito profundas a respeito da vida. A fé em Deus, inclusive, nos dá mais amplitude no exercício da razão. Sem a fé em Deus, o exercício da nossa razão não se desenvolve da mesma forma como Deus planejou.
Segundo ponto. As provas da existência de Deus servem para demonstrar que crer em Deus e ser cristão não é um salto no escuro. Não há tensão entre fé e razão. Não há tensão. Ou eu sou crente ou eu penso. Não existe isso. Você é crente e você pensa. Deus não nos chamou para abandonarmos a inteligência e a razão por causa da fé. Não é essa a proposta do cristianismo, não é essa a proposta de Jesus. Quando nós cremos no Evangelho, Jesus não está dizendo, pule aqui no abismo, no escuro e simplesmente tenha fé. Não é isso. Não é isso. Terceiro, a finalidade das provas, como eu disse, não é converter ninguém. Vamos para o próximo slide. Então, as 5 vias de Tomás de Aquino. Primeira via, a via do movimento. A gente vai lidar com alguns termos aqui agora mais técnicos, certo? Mas vocês vão entender. Movimento significa... Transição da potência ao ato. Danado. Ou seja, quando uma possibilidade, que nós vamos chamar de potência, se realiza, ato. Certo? Esse livro está aqui, na minha frente, olha. Olha para essa mão. Eu faço isso. O que é potência aqui? A força. O que é o ato? É quando ele chega lá, onde eu queria que ele chegasse, na aplicação da minha força. É isso que Tomás de Aquino está dizendo. Quando ele fala de potência e ato. Em outras palavras, movimento é todo e qualquer tipo de mudança que ocorre nos entes. Danada ente. Ente é todo ser não necessário ou contingente. Você é necessário? Talvez você diga, sou demais. Sem mim, nada podeis fazer. Você não é necessário. Você podia não ter nascido. Assim, em termos gerais, não em termos familiares ou de amizade, em termos gerais. Você morre hoje, qual é o impacto que isso causa no globo Terra? Nenhum. Ninguém na China sabe quem é um manezinho, uma mariazinha feito eu e você. Ninguém sabe. Então nós somos seres contingentes. Não somos seres necessários. Um ser necessário, a palavra já diz, é indispensável. Então o ente é esse ser desnecessário, contingente. Mas ele existe, ok? Na linguagem de São Tomás de Aquino. Por exemplo, ele diz aqui, ou eu digo aqui, né? Ele não, eu. O outro Tomás, né? Não o Tomás de Aquino. A mudança de cor, de textura, de tamanho. Então, algo faz uma textura se modificar. Certo? Vamos lá, quem aqui, alguma menina aqui sabe fazer brigadeiro? Brigadeiro. Muito bem. As meninas que não sabem, vão fazer um curso, porque tem gente aqui que sabe, vai ensinar vocês a fazer. Tem que fazer. Como é que a pessoa vai casar sem saber fazer um brigadeiro? Como não vai engordar o marido, não? Meu Deus, como o mundo mudou. Quando você começa a fazer o brigadeiro, a diferença de textura do início do processo para o final? Sim. O que há potência nesse processo? Quero que você saque a cabeça pegando fogo, assim, fervendo, assim. O que há potência no ato de fazer um brigadeiro? Você joga lá os ingredientes e fica lá no fogo sozinho? É assim? Mexer. Tem potência quando você mexe. Tem que mexer, né? E quando chegar no ponto, o que você faz? Você desliga o fogo. Chegou no ponto, ato. Então ali você tem potência e ato. A potência vai conduzindo para o ato, né? Então, essa é a lei do movimento. Vocês vão entender onde é que a gente vai chegar aqui com essa
doideira toda. Portanto, não se trata exclusivamente de movimento local, de um lugar para o outro. Não é apenas isso, mas é também mudança de estado. Nada pode mover a si mesmo. É necessário que outra coisa mova. Já começou a encaixar algumas coisas. Observe o exemplo do papel. Ele não pode rabiscar a si mesmo, nem o copo quebrar por si mesmo. Ainda que ele esteja em cima de uma mesa e ele quebre, há algo que nós chamamos de possibilidade ou potência que fez aquele copo quebrar. Ele não vai quebrar sem motivo nenhum. Não é possível. Só na nossa cabeça esse fenômeno existe. Não fui eu. Aconteceu, só tinha eu aqui. Não, mas não foi eu. Mas há um motivo para que aquilo aconteça, porque houve uma força empregada para que aquilo acontecesse. Essa força em desenvolvimento é a potência. É necessário algo para concretizar estas possibilidades. Ato e potência. Vamos passar. Sendo assim, se A, matemática, se A está em movimento físico, né? Isso significa que ele é movido por algo que está em... Essa coisa é B. Porém, B, para estar em movimento, é necessário C, e assim por diante. Entretanto, se seguirmos nessa série de acontecimentos, iríamos retroceder ao infinito. Isso é impossível. Tese. Logo, é necessário um motor, primeiro, que explique o movimento de todos os outros. Aristóteles chamava isso de motor imóvel. Então, se existe movimento, é necessário que algo faça com que essa transição de movimento aconteça. E esse motor imóvel, quem é? Estamos falando de filosofia. Veja o último ponto aí, né? Então, se o primeiro motor é o mais forte e os que são movidos são mais fracos, pode-se entender que esse procedimento ocorre de maneira decrescente. Isto é, há um sistema de hierarquia que sustenta essas causas. Vamos para a segunda via. A causa eficiente. Essa segunda via é uma consequência da primeira. O argumento da causa eficiente estabelece uma ordem de causas ordenadas, onde a causa é sempre anterior ao seu efeito. Veja que segue um fluxo do pensamento a respeito das possibilidades, da potência e do ato. Aqui, assim como na primeira via, é necessário retroceder nas causas até chegar na necessidade teórica de uma causa primeira, visto que não se pode retroceder ao infinito e que uma causa depende de outra para existir. Dessa maneira, é necessário a existência de uma causa eficiente primeira, onde nada pode vir antes dela. Ok? Você está vestido com uma roupa. Que tecido é esse que você está vestindo? Você sabe? Pode dizer. É algodão? Poliéster? Você chegou em algum lugar e comprou essa roupa. Mas antes dessa roupa estar nessa loja, ela estava num caminhão ou num carro. Antes disso, ela estava possivelmente em uma fábrica. Antes disso, ela estava em outro lugar, 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 em outro lugar. Então há sempre uma causa. A grande questão se existe sempre uma causa para todas as coisas, é necessário, e a palavra técnica em filosofia é essa mesmo, é necessário que exista uma causa não causada. É necessário. Último ponto, veja. Logo, a causa eficiente nada mais é do que a primeira causa, aquela responsável por todas as outras causas posteriores. A causa eficiente não foi causada por nada, ela simplesmente é.
Por isso que, tecnicamente, quando nós falamos a respeito de existência, estamos falando a respeito do ente. Então, só quem existe é alguém desnecessário. O verbo que nós temos que aplicar a Deus é. Deus é. Porque ele é necessário. Então, veja. Vamos para o próximo slide. Terceira via. A prova da contingência. O possível é entendido aqui como contingência. A nossa existência é possível. A nossa morte também é possível. A nossa cura de uma enfermidade é possível. A nossa permanência na enfermidade também é possível. Nós chamamos isso de contingência. Como que pode ser e não ser? Sendo assim, seguindo a segunda premissa do argumento, o que pode não ser não possui a existência como sua essência. Ora, se tal ente não possui a existência em si, logo essa existência lhe foi comunicada por outro ser. Que ser é esse? Deus. Se eu sou um ser necessário, ou você é um ser necessário, então você é imortal. E você não é imortal. É necessário alguém que dê sustentação à sua existência. E esse alguém é esta causa primeira que nós vimos anteriormente. Então, tudo o que pode não existir em algum momento, não existiu. Entenderam essa frase? Tudo o que pode não existir, em algum momento não existiu. Em um momento nós não existimos. Hoje nós existimos. Ou seja, se todos os seres fossem contingentes, eles não existiriam em algum momento. E se não existisse em algum momento, também não existiria agora. Pois, como foi dito, é necessário que outro ser lhe comunique a existência. E este ser deve ser necessário, indispensável. As coisas não podiam ser como são sem este ser. Então, no mínimo aí, temos que reconhecer, não estamos lidando aqui ainda com o Deus da Bíblia, mas estamos lidando com a possibilidade de alguém que está sobre todas as coisas e que dá sentido a todas as coisas. Estamos falando aqui de Aristóteles também, porque isso é desenvolvido em Aristóteles, e Aristóteles não era crente. Ao contrário do que muitos pensam, né, ou dizem, né, a filosofia leva a pessoa ao ateísmo. Na verdade, isso vai acontecer no período da filosofia contemporânea, moderna e contemporânea. Mas da filosofia antiga até a Idade Média, nós vamos ter crença em Deus, mesmo em Platão, mesmo em Aristóteles, mesmo em Sócrates. A religião deles não era a religião das escrituras, a religião hebraica, mas a existência de Deus ou deuses nunca foi um problema para a filosofia até a Idade Moderna, né? Então, no entanto, é evidente que, último ponto, é evidente que os entes contingentes existem nesse mundo. Nós mesmos somos entes contingentes. Logo, não é razoável existir apenas entes contingentes, mas é preciso haver um ser necessário, isto é, não contingente, causa da existência de todos os contingentes. Quarta via. A prova pelo grau de perfeição. Esta é uma prova bem mais próxima de nós. Preste atenção. Encontramos nas coisas algo mais ou menos bom. Não é? Já comeu num lugar muito bom? Alguma vez? Já comeu num lugar muito ruim? Já escutou uma música muito boa? Já escutou uma música muito ruim? Pronto, estamos lidando aqui com questões relacionadas ao grau de perfeição. Há um parâmetro interno em nós que lida com esse fator da perfeição. Isso tem a ver com um padrão não apenas relacionado à nossa percepção moral das coisas, mas também da beleza das coisas, da utilidade das coisas, da funcionalidade das coisas. Ora, veja só o que estou dizendo aqui. Ora, mais e menos se diz das coisas enquanto elas se aproximam daquilo que é em si o máximo. Isso implica que tais qualidades indicam
que existe uma verdade, bondade e nobreza suprema. Vamos lá. Você está fazendo um cálculo matemático. Você entrega esse cálculo para o professor corrigir. E a possibilidade de ele dizer até a metade do cálculo você percorreu o caminho certo. Já ouviu isso? Daí para frente você foi pelo caminho errado, você errou. Você estava em busca aqui do resultado, da verdade matemática sobre aquele cálculo. No processo, você erra o cálculo, mas existe um alvo a chegar, o resultado verdadeiro do cálculo. Esse é o princípio da perfeição, do grau de perfeição que existe em todos nós. Quando um engenheiro, por exemplo, vai pensar em uma obra, vai calcular aquela obra, os espaços disponíveis ali, o que ele pode fazer ali. Tudo que ele precisa calcular ali, até chegar no grau de perfeição, que é a obra ser concluída como ele imaginou e como ele calculou. Nós lidamos com isso diariamente. Tem alguém aqui perfeccionista? Tem? Tem que ser daquele jeito que você pensou que tinha que ser feito. Se não for daquele jeito, você fica chateado com aquilo ali. Carregamos em nós esse princípio de grau de perfeição. Perfeccionismo passa de qualidade, vira defeito, viu? Passa de qualidade, vira defeito. Buscar excelência é uma coisa, mas perfeccionismo pode estar muito relacionado a ídolos, pecados do nosso coração. Por quê? Porque o perfeccionista pode ficar extremamente irritado quando a coisa não acontecer do jeito que ele determina. Ele acaba se portando como um pequeno Deus a respeito de um assunto. Mas em outra ocasião a gente trata disso. Segundo ponto aí, para Tomás, São Tomás de Aquino, a bondade, verdade e nobreza são transcendentais. O que é isso? Algo que é transcendental é algo que não é imanente. Não ajudou em nada, né? Imanente é algo que está perto de nós, é palpável, é material, está conosco. Transcendente é algo que está além de nós, certo? Então, para Tomás, a bondade, verdade e nobreza são transcendentais do ente. Está acima desses seres mortais, não necessários. Então, existe verdade, existe bondade, existe beleza, existe nobreza, apesar de nós. Qual é a fonte disso? Tem que ter uma fonte. Se existe algo perfeito, o ponto é esse, de Tomás de Aquino. Se existe algo perfeito ou coisas perfeitas, é preciso que exista algo que transcenda isso e seja a fonte de toda perfeição. Porque se existe um conceito de perfeição, veio de algum lugar. E quem é esse? Então, o ser possui algumas propriedades chamadas propriedades transcendentais. Estas propriedades se encontram em todos os modos especiais que o ser venha se revestir. Então, nós temos 5 transcendentais. Pensamento de Tomás de Aquino. Todo ser pode ser considerado em si ou em relação a outro. Primeiro, transcendental. Em si, o ser pode ser considerado uma coisa ou essência. Presta atenção, viu? Segundo transcendental. Negativamente, como indivíduo ou uno. Terceiro transcendental. Considerado relativo a outro. O ser é considerado distinto desse outro e, portanto, é alguma coisa. Tranquilo até aí? O quarto transcendental. O ser é ainda verdadeiro. Você é você. Isso é verdade. Não é? Isso é você. Isso é verdade. Mas no fato de você ser o que é, há questões que estão além de você. Por exemplo, o seu pensamento. O seu pensamento é físico
É? Quando você acha... Se você já tiver essa experiência de estar diante de alguma uma música ou um quadro, alguma obra de arte, aquilo mexer com as suas emoções, seja através da visão, se for um quadro, né, ou uma escultura, alguma coisa dessa natureza, seja através da audição, através de uma música, e aquilo mexer profundamente com o seu interior. Ou seja, você já vê uma coisa bonita, agora bonita, né? Qualquer coisa, bonita, uma coisa bonita. Bonita que você se incomoda, não no sentido de inveja, mas no sentido de ficar desconfortável e ao mesmo tempo ter um sentimento de felicidade diante daquela beleza. Já teve essa experiência? Isso é algo transcendental. A beleza é algo transcendental. Então, quinto transcendental, em relação ao apetite ou à tendência, o ser é bom. Vocês vão entender já essa doidice toda. Então, perfeição absoluta e incomparável. Este ser deve transcender a ordem dos entes naturais. Observe o tamanho do S para ser. Este ser deve transcender a ordem dos entes naturais, que somos nós, basicamente. Vamos pensar nessa categoria. Os entes naturais somos nós. Pois ele, este ser, é a fonte de todas as perfeições encontradas neles. Essas perfeições encontradas nos seres naturais estão nesse ser, em grau máximo. Por exemplo, nós amamos, nós nos alegramos. Isso que está em nós é encontrado nesse ser perfeito, na última instância, em grau máximo. Este ser é a própria bondade, verdade, justiça, beleza. Os entes e suas perfeições finitas apenas participam da sua suma perfeição. Se qualquer pessoa, mesmo não crendo em Deus, disser que não existe padrão de perfeição, ela enlouqueceu. Porque nós buscamos isso. Quando nós trabalhamos, nós buscamos isso. Quando nós fazemos um trabalho escolar ou acadêmico, nós buscamos isso. Ainda que a gente não atinja. Mas todos nós temos um parâmetro de perfeição. Então, quando você vai limpar a casa, você não limpa para deixar metade suja. Você tem um parâmetro de perfeição. Você quer chegar em um objetivo. Então, isso está em nós. Mas é preciso que haja um ponto mais alto disso. Vem de onde? O grau máximo dessa perfeição está em quem? Está em alguém que é necessário, que está além dos seres naturais, dos entes contingentes. Quinta via e última. Prova pela ordem universal. A quinta via é de fácil compreensão, como todas as outras. E esse não é o argumento mais utilizado para se demonstrar a existência de Deus, pois recorre a um fato evidente, que é a ordem do universo. Tanto na ordem que se encontra em cada ser particular, por exemplo, a natureza altamente complexa dos animais, ou nós mesmos, há uma ordem estabelecida por Deus para, por exemplo, a fisiologia humana. Essa fisiologia pode sofrer vários impactos na sua caminhada, desde o feto até o idoso. Mas existe uma ordem. Nós não comemos com o pé, comemos com a boca. Né? Nós não enxergamos com o ouvido, nós enxergamos com os olhos. Então, existe uma ordem posta nos seres humanos, como existe uma ordem posta no universo. Agora, é interessante esse argumento, porque no nosso tempo, a tentativa é que esse argumento seja violado, que essa ordem natural e universal seja alterada. Então, todo movimento, por exemplo, ideológico no nosso tempo, ideológico político no nosso tempo, ele vai de encontro
a princípios estabelecidos pela filosofia antiga e medieval. Então, por exemplo, a defesa sobre a identidade de gênero. Já ouviram falar disso, né? Que nós chamamos na igreja de ideologia de gênero. Lá fora, na academia, identidade de gênero. A defesa da identidade de gênero é uma violação das leis da lógica clássica em Aristóteles. Então, se eu tenho a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei, a primeira lei eu sei que A é A. Então, uma coisa não pode ser outra. A segunda lei é a lei da não contradição. Eu não posso dizer que A é B. A é A. B é B. E a terceira lei é a lei do terceiro excluído. Que se A é A e A não é B, então não tem outra possibilidade. A é A. Não pode ser outra coisa. Então, o que é que se faz dentro do pensamento da identidade de gênero? É possível que o homem seja homem fisicamente, mas ele seja mulher mentalmente. Ou ele escolha ser qualquer outra coisa, um animal, qualquer outra coisa. Um carro, uma moto, qualquer coisa. Ele escolhe a identidade dele. Então, o que é que se faz? Você pega a lógica clássica, não estamos falando de religião, estamos falando de lógica. Você pega a lógica clássica aristotélica, você diz ela não serve mais. Então, a lei da não contradição não serve mais. Isso é um problema matemático também. Não é só um problema no campo do raciocínio lógico para a vida prática. É um problema matemático. Então, como é que eu vou resolver esses problemas com a matemática? Se eu anulo a lei da não contradição. Então, essa postura da identidade de gênero vai dizer, não, isso não se dá na matemática. Porque na matemática não pode ser alterado. Mas em termos sociais, pode ser alterado, psicologicamente pode ser alterado, antropologicamente pode ser alterado. Então, toda a articulação desse movimento da identidade de gênero nunca vem das ciências biológicas. Porque não há prova biológica disso. Sempre vai vir da psicologia, da antropologia, da sociologia e da filosofia. Não pode vir de ciências que têm relações com a exatidão matemática, como as ciências biológicas. Então, se rompe com a tradição ocidental do que é a lógica. O que é lógica? A lógica são as leis do pensamento correto. Se nós não lidamos com lógica, nós não estamos vivos. Ou estamos com algum problema psicológico, mental, algum distúrbio. Mas todos nós lidamos com lógica. Por exemplo, você veio de tênis hoje. Quem veio de tênis hoje para a igreja? Levanta aí a mão. Seu tênis tem cadarço? Cadarço. Você amarrou um no outro, um pé no outro e veio andando? Não, né? Senão ia acontecer o quê? Você ia cair. Ia cair. Você amarrou um pé, você amarrou outro pé. Isso é lógica, viu? É raciocínio correto. Se eu amarrar um no outro, eu vou cair. Eu vou cair, né? Então, se você está, por exemplo, descendo um lugar escorregadio e está chovendo demais, e você sabe que se você insistir em descer, você não tem onde segurar, você vai cair. O que você faz? Você espera. Isso é raciocínio lógico, isso é lógico. Então, você prevê o problema e não faz aquilo, ou vai pelo caminho correto. Então, todos nós temos que lidar com lógica. Até aqueles do nosso tempo, da galera aí do mal, de Foucault e Derrida, até a galera do mal do nosso tempo aí, tem que reconhecer a utilidade da lógica clássica, que é a lógica que a igreja sempre usou e que a gente usa. Você vê como a gente tem perdido nisso. Algum de vocês aqui na escola teve aula de lógica? Na escola. Teve, Júlia? Lógica. Alguém aqui na universidade teve aula de lógica? Na faculdade teve aula de lógica? Alguém aqui no seminário, se fez teologia, teve aula de lógica? Muito pouca gente. Porque nós abolimos a lógica. O resultado eu não preciso nem falar. Para vocês olharem. Para vocês olharem. Esse negócio de raciocínio lógico é interessante, veja. Até a pessoa que não tem instrução. Eu lembro de uma vez, eu trabalhava num bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, e eu transitava muito por Boa Viagem. E eu estava perto do Bom Preço de Boa Viagem, do Hiper Bom Preço de Boa Viagem. Esperando no ônibus. E tinha uma senhora. E aí,
ela disse: eu preciso pegar um ônibus, mas eu não sei ler. E eu disse: como é que a senhora faz para pegar ônibus? Ela disse: eu disse: a senhora pega geralmente o ônibus errado porque não sabe ler? Ela disse: não, eu pego todo dia nessa parada de ônibus aqui. E eu moro no bairro do Totó. Eu digo: a senhora não erra o ônibus, não? Eu disse: não, erro não. A senhora faz o quê? Eu conto a quantidade de letras. Agora ia dar errado se fosse outro lugar com a mesma quantidade de letras. A sorte dela é que não tinha outro ônibus que passasse ali, com aquela mesma quantidade de letras, né? Mas quando vinha o ônibus, o bairro, engraçado o nome, né? Totó. Vinha o ônibus, e veio o ônibus quando eu estava com ela. Ela disse: já vem o ônibus. Parou o ônibus, subiu, mas não sabia ler. Mas ela usou um raciocínio matemático bem primitivo, né? Mas a palavra totó tem tantas letras. Um dia alguém disse a ela, ela perguntou: tem tanto número de letras. Então, quando eu contar, eu sei que é, mesmo sem eu saber ler. Então, não tem como sobreviver racionalmente no mundo sem lógica. É isso que Tomás de Aquino nos ensina através das 5 vias, né? Então, é o último ponto aqui desse slide. Eu li? Não. Não. É fato evidente que os corpos físicos, carecendo de inteligência, não podem tender a um fim conscientemente ou por um ato da vontade. É fato, igualmente, que constatamos na natureza seres que agem tendo vista um fim, isto é, constatado quando eles agem sempre da mesma maneira, de modo a alcançar o que é ótimo, ou o supremo de alguma coisa, né? A perfeição de alguma coisa. Próximo slide. O corpo humano, por exemplo, é um conjunto de órgãos, obviamente, sem qualquer inteligência, mas que agem em conjunto, sistema respiratório, digestivo e harmonia para manter a vida humana. Tu fala da ordem estabelecida em nós, nosso próprio corpo. Crer que esse negócio foi obra do acaso. Veja só, até para crer na teoria da evolução, Deus é necessário. Até para ser um naturalista, é necessário crer que houve uma determinação prévia para as coisas acontecerem. Então, nem o evolucionismo, pensando honestamente, pode descartar a necessidade de Deus. Na verdade, o evolucionismo afirma que se as coisas evoluem, elas evoluem com base na busca de uma perfeição, na busca de uma ordem. Percebe que tá tudo até encaixando com as 5 vias de Tomás de Aquino. Então, a teoria evolutiva, o evolucionismo, ela não derruba a fé cristã. Ela não diz a verdade a respeito da origem das coisas, mas ela não derruba. Porque se aquelas coisas estão acontecendo e evoluindo, quando a gente fala de evolução, a gente fala também de um processo ordeiro, que está em busca de um grau de perfeição. Então, isso foi desenhado por quem? Qual é a fonte disso? Qual é o objetivo disso? Isso não é uma obra irracional. Uma coisa irracional não pode gerir o processo evolutivo. Não pode, minha gente. Não tem como. Agora, o tiozinho lá de biologia da escola nunca vai dizer isso, porque ele é evolucionista ateu. Vamos lá. Segundo ponto. Ora, aquilo que carece de inteligência... Eu li isso? Não. Ora, aquilo que carece de inteligência não pode tender a um fim senão por efeito de um ser inteligente. Assim, deve existir um ser inteligente que ordena todos esses corpos naturais que compõem a harmoniosa ordem do universo. Esse ser inteligente que ordena esses entes naturais, damos o nome de Deus. Oh, aleluia, né, irmão? Se eu estivesse dando essa palestra aqui na Assembleia de Deus, estava todo mundo já dando glória, meu irmão. Vocês são congelacionais aí, né? Sai um glória. Conclusão. As 5 vias de Tomás de Aquino, que levam até a existência desse ser necessário, causa primeira, motor imóvel, são rigorosas e se baseiam numa sistematização
metafísica bem estruturada. A demonstração não contém nenhuma premissa que se possa acusar de natureza religiosa, como vimos. Nenhuma das vias apela para a Bíblia. Nenhuma das vias apela para a experiência. Não, mas eu senti Deus, ele se revelou para mim, eu tive uma visão, cantou uma música, eu senti a presença dele. Nenhuma das vias. São caminhos puramente racionais. Tomás tornou-se referência na questão da existência de Deus e da sua natureza, ao lado de grandes filósofos que buscaram o mesmo fim, como Platão, Aristóteles, Agostinho, Anselmo e tantos outros. Alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta? Entenderam tudo, não entenderam nada, entenderam parte? A fé não é irracional. Agora me permita algumas aplicações religiosas. Se você opta não crer em Deus, primeiro, isso é irracional. Ok? Não é uma resolução racional dizer que Deus não existe. Não é. Definitivamente não é racional. Isso tem outra motivação. Possivelmente a sedução do pecado, o desejo de viver longe de Deus. Isso pode ter alguma relação com alguma decepção religiosa. No curso de filosofia, eu conheci muitos ex-crentes. Muitos. Que buscavam o significado da vida no estudo da psicologia. Como muita gente sofreu muitos traumas, vai procurar as respostas para os seus sofrimentos passados no curso de psicologia. Isso não é necessariamente errado. E não é necessariamente ruim, é bom. Sendo que, quando conversava com esses amigos de curso, na faculdade, a grande causa que os afastou da igreja não foi a convicção intelectual da não existência de Deus, ou da mentira da Bíblia. A grande causa, nesse contexto que eu estava, era decepção com alguma coisa na igreja, com algum irmão, com a família ou com líderes religiosos, mas não com o próprio Deus. Não com o próprio Deus. Esses dias eu estava lendo um livro de um autor norte-americano, escreve muito na área de estudos práticos da Bíblia e família, e ele contava, no primeiro capítulo, que ele tem um costume de todas as vezes que vai viajar de avião, ele evangeliza quem senta do lado dele, todas as vezes. E ele sentou, contava a história, ele contando a história ao lado de um rapaz bem vestido, visualmente, já aparentava ser um executivo, jovem, de mais ou menos 28 a 32 anos, por aí. E então ele começou a perguntar o que ele estava lendo, o jovem respondeu, e ele disse, eu posso falar com você a respeito de Cristo? O jovem disse, não quero ouvir sobre religião. E aí ele perguntou, por quê? Crente chato, né? Por que você não quer ouvir? Não, porque eu não tenho disposição para ouvir sobre isso. Certo, mas aconteceu alguma coisa, então, fez com que você não tivesse disposição para ouvir sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a Bíblia. Você crê na Bíblia? Ele disse, não interessa a você. Ele disse, vou perguntar de novo, você crê na Bíblia? Isso não é da sua conta. Mas por que você está irritado? Ele disse, eu estou irritado porque você está insistindo em me falar do Evangelho. Eu disse, mas eu só quero falar da Bíblia. Mas eu não quero ouvir sobre religião. Mas eu não quero falar de religião, eu quero falar da Bíblia. Eu não quero ouvir. Se por que você não quer? Ele disse, é o seguinte, eu não quero ouvir, porque era assim, o meu pai era pastor, entende? Ele ainda é, a minha mãe é missionária, e eu cresci vendo meu pai nunca está na igreja, nunca está na minha escola, nunca está no meu judô, nunca está na minha natação. A minha mãe sempre estava preparando estudos para a igreja, para as irmãs, e nunca, nenhum dos dois tinha tempo para nós. E os 4 filhos resolveram nunca cederem os seus ouvidos a esse tipo de religião que os meus pais servem. Foi isso. E aí o pastor olhou para ele e fez, mas Jesus não fez isso. Eita, irmão chato. Jesus não fez isso. Foram seus pais que fizeram isso. Essas pessoas têm dificuldade em entender isso.
E é como se elas anexassem o erro dos seus pais, ou o erro de algum irmão na igreja, ou de alguma relação abusiva com algum líder da igreja, ou fez parte de alguma igreja doida dessa. Então, para aquela pessoa, ela generaliza para todas as igrejas. Então, é comum a gente escutar, mas porque esse povo evangélico, opa, quem foi o povo evangélico? Qual é a igreja? Você não pode pegar todas as igrejas e dizer que todas elas pensam da mesma forma. Não é assim. O comportamento de uma não é o comportamento de outra. Essa semana mandaram um vídeo para mim de uma igreja, a galera se batizando no balde mesmo. Todo mundo um balde grande e o pastor mandava batizar, todo mundo botava a cabeça dentro do balde. Isso é loucura. Loucura. O que é isso? Fé? Não, isso não é fé, não. Isso é loucura mesmo. Loucura. A Bíblia, onde é que a Bíblia manda meter a cabeça dentro do balde? Não manda. Né? Um dia desse mandaram um vídeo para mim de uma igreja que foi fazer um batismo dos irmãos num parque aquático. A turma descia. Meu irmão, brincadeira. Pelo menos era divertido, né? Pelo menos tem esse lado. Aí, os crentes é ruim, aí manda para mim. E aí, pastor, o que é que você acha dessa ideia? Eu não vou nem responder essa criatura. Ainda bem que Jesus salva pela graça. Essas loucuras não falam o que a fé fala, certo? Nós vamos assistir, não hoje, né? Hoje não vai dar tempo. Mas nós vamos assistir um filme, se não no próximo encontro, no outro encontro, que vai tratar sobre várias pessoas e o que elas pensam a respeito da fé, a respeito de Cristo. E esse filme é fruto de 2 livros. Deixa eu ver se eu me lembro o nome do autor agora. Não me lembro, não. Ele é um jornalista, Lee Strobel, o nome dele. Ele é um jornalista, ele era ateu, e ele foi desafiado a escrever uma matéria, ou fazer uma série de matérias contra Deus. Então ele queria entrevistar várias pessoas, de vários campos científicos, que provassem que Deus não existe. Foi um empreendimento dele. Dessas buscas, esse material se transformou em 2 livros. O primeiro foi Em Defesa da Fé, o segundo foi Em Defesa de Cristo. E na metade do primeiro ele se converteu à fé cristã. E aí agora foi lançado esse... Não assistam o filme, espere chegar o dia de vocês assistirem aqui. Então ele entrevista várias pessoas, inclusive ateus. E um deles, eu não me lembro qual dos 2 livros foi, e um deles tinha sido pregador do evangelho, tinha sido pastor. Começou o ministério junto com Billy Graham. E eu vou terminar dizendo isso. Começou o ministério junto com Billy Graham. E ele fez várias perguntas, e aquele filósofo ateu, que foi teólogo e pastor no passado, começou a responder as perguntas e detonar a fé cristã. Detonar. Sem pena. E no final, ele perguntou a ele: o que é que você pode dizer sobre Cristo? Ele parou, olhou para o jornalista, os olhos encheram de lágrimas, um cisco entrou no olho. Um cisco entrou no olho e ele respondeu a pergunta: Cristo nunca me fez mal algum. Cristo é maravilhoso. Ele tinha detonado a fé. Ele tinha detonado a igreja. Então o jornalista perguntou: e por que você se voltou contra a fé? Ele disse: eu não me voltei contra Cristo. Eu nunca me voltei contra Cristo. Eu me voltei contra um sistema. Em nome desse sistema, ele estava professando o ateísmo. Então ele generalizou para todas as igrejas, para todas as denominações, uma experiência ruim que ele teve em um lugar, com uma pessoa, em um momento. Pode acontecer com vocês, mas não confundam isso com o Evangelho e com Cristo. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Deus é o Criador da sua vida e ela deve ser vivida para a glória de Deus apenas. Essa palestra mostra que ser um crente não é ser alguém burro. Ser um crente não é uma opção de alguém que não tem o que pensar.
Vai pensar em Jesus, vai pensar na igreja. Tem um crente que não é isso. Na igreja, nós temos pessoas com pouco conhecimento. Temos pessoas quase letradas e iletradas, analfabetas, mas que podem conhecer mais a Cristo do que um doutor em filosofia. Muito mais. Podem conhecer mais a Deus do que um PhD em teologia. Mas na igreja, nós também temos mestres, doutores, especialistas, bacharéis, licenciados que também conheceram Cristo. Sabem que Cristo é o Salvador e Cristo é o sentido de todas as coisas. Por isso que João diz, ele é o Logos. Para o contexto grego, Logos significava razão, ou lógica. Então João estava dizendo, Jesus é a lógica de tudo. Todas as coisas. Ele é o sentido de todas as coisas. Sem ele, nada pode ser explicado devidamente e profundamente. Ele é a razão de todas as coisas serem na sua perfeição que são ou que serão. Se você teve decepções, se você não conhece a Cristo, se você nunca entrou numa igreja, a primeira vez é hoje. Se você nunca ouviu um pastor, a primeira vez é hoje. Se você nunca leu a Bíblia, nunca abriu uma Bíblia, o Senhor trouxe você para que você ouvisse essas verdades. Ouvisse que Ele é o dono de todo saber, de todo conhecimento, e você é criatura e não pode desprezar o seu Criador. Eclesiastes nos diz isso. Não se esqueça e não despreze o seu Criador nos dias da tua mocidade. Lembre-se do seu Criador. Não apenas dele como Criador, mas como Salvador. Não vou mandar você levantar a mão para aceitar Jesus. Essa é uma questão entre você e Deus. Entre o Espírito Santo e você. Mas se você entendeu, e se Deus falou com você através de tudo que nós ouvimos, diga a Ele no seu coração: eu creio, Senhor, salva-me dos meus pecados, livra-me da minha ignorância espiritual, muda minha vida, transforma meu coração. Vamos orar? Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado porque o Senhor usa os teus dois livros, a tua palavra escrita, a tua revelação verbal e a criação, o pensamento humano, a própria filosofia, a ciência. Louvado seja o teu nome, tu és sábio, supremamente sábio e perfeito. E a tua perfeição, Senhor, nos leva à adoração. Tu és glorioso. Eu te peço que o Senhor confirme a fé dos meus irmãos, jovens de nossa igreja, de todos que estão nos visitando. Que o Senhor converta nossos corações. Que o Senhor nos livre de pensamentos que nos enganam, de sentimentos que nos enganam, de conclusões que não são racionais, não são verdadeiras, não são bíblicas. Abre o entendimento, Senhor, daquele que está cego, para que ele veja, assim como o Senhor abriu o entendimento de Lídia, para que se veja o Cristo, o Salvador. Se há alguém aqui, jovens, que tiverem experiências ruins com a religião, Senhor, mostra a eles o que é o Evangelho. Mostra a eles quem é o Cristo, o Salvador. Tira os seus olhos das experiências ruins, Senhor. Tira os seus olhos do passado e põe os seus olhos no Salvador. A tua palavra nos diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita que eles sejam enganados pelos seus pensamentos, pelos seus corações e passem a acreditar que a religião é algo ruim
descartável, que impede o progresso humano. Mostra a ele, Senhor, que o verdadeiro sentido de se viver é viver para ti, que não crer em Deus, não apenas como uma crença filosófica, mas não crer em Deus como Senhor e Salvador, é inútil. É viver sem propósito, viver sem sentido. Somente em Jesus nós temos o real sentido das coisas. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um hino. Quando a gente terminar, eu acho que vai ter alguma coisa aqui para vocês, uma surpresa. Mas quando a gente terminar, a gente vai tirar uma foto, vocês vêm aqui para frente. E depois tem uns comes e bebes ali atrás para vocês. Um chá de capim santo e daquela bolacha de 7 capas para a gente comer no fim.